Seus pacientes podem pagar mais pela pério. Mito de precificação de periodontia. O primeiro mito que eu vou quebrar, tá? Nem os pacientes, nem os dentistas dão valor à periodontia. Isso é um mito, tá? Dá para mudar isso. Quando a gente fala que os pacientes não dão valor, que os dentistas não dão valor, é uma meia verdade. A gente não dá valor para aquilo que a gente não conhece. Por exemplo, eu ouço muita queixa dos dentistas dizendo que a paciente vem com o cabelo pintado, mas vem com a boca num estado horroroso, deplorável, que estaciona um carrão na frente do consultório e o paciente não está nem aí para sua saúde bucal e ele começa a achar tudo caro. Isso porque ele acha o carro importante, mas ele não acha a saúde bucal importante. Como disse aqui a Lídia na participação, o paciente tem outras prioridades. Às vezes, a dentista vem com unhas decoradas e cílios alongados, e quando abre a boca, tá tudo num estado deplorável e acha que tá muito caro, agora eu não posso, agora eu tenho outras prioridades. Agora eu estou reformando a minha cozinha, agora eu estou reformando a minha casa, mas agora eu não posso fazer o tratamento odontológico. Ou eu quero só fazer essa cárie, mas eu não quero entrar num programa de manutenção. Por que acontece isso? Porque o paciente valoriza o carro, o cabelo pintado, a unha decorada, mas ele não valoriza a saúde bucal e tem um outro jeito. Qual é o outro jeito? Para a gente falar que isso é um mito que o paciente não valoriza. É a gente descobrir o que o nosso paciente valoriza. O paciente dá valor para quê? Para quê? Vamos lá, vou começar a falar em algumas coisas, tá? O paciente dá valor para o dentista de mãos leves. Quem falou isso? Juntei um monte de conhecidos ali, fiz uma rodinha com não dentistas e a pessoa fala assim que que fulano dentista tem mão pesada, que vai mexendo, já sempre machuca, mas Beltrana tem as mãos leves. O paciente valoriza o dentista que tem mãos leves e a gente não está consciente disso. Então, para a gente dar valor. E mãos leves é um atributo que a gente vai estar consciente e entregar uma característica de valor e a gente pensar que nós, dentistas, teremos mãos leves para atender o paciente, vai trazer uma coisa chamada unicidade. Eu serei uma dentista única e eu vou querer que esse paciente venha no meu consultório, porque eu sou única. O que mais o paciente dá valor? Patrícia está falando assim que o paciente dá valor à estética. Pois é, professora, dá valor para a estética, mas pério ninguém dá valor, porque não enxerga. Ele não enxerga porque ninguém ensinou a enxergar. Então, vamos criar valor junto com o paciente. O que você vai fazer? Ou você pega um espelho, ou você vai pegar uma câmera intraoral, ou você vai tirar uma foto. Eu particularmente gosto de foto, tiro uma foto, amplio bem grande e eu mostro para o paciente. Mostro antes, mostro com evidenciador de placa e mostro depois. E depois, quando o paciente olha, e eu amplio bastante aquela imagem na foto, e o paciente olha para aquela gengiva bonita, ele vai ver. Como disse a Yara aqui, o paciente vai enxergar se você mostra. Ele não é obrigado a saber o que é uma gengiva saudável, ele não vai saber o que é uma gengivite. Ó, a Lídia falando assim, estética com gengivite não combina. Mas o paciente não sabe o que é gengivite. Ele sabe ver uma gengivite quando ela tá exacerbada, mas ele não sabe ver, porque a gente não está mostrando. Em outras palavras, o paciente não valoriza porque ninguém ensinou a valorizar. Quem vai ensinar a valorizar? Nós dentistas. E você precisa criar no paciente aquela sensação de que nenhum dentista explicou isso. Doutora, você é maravilhosa porque só você explicou isso. Quer uma pergunta mágica para trazer a consciência na cabeça do paciente? É fazer assim: você sabia disso? O Yara e Lídia e as dentistas que estão me escutando aqui, anotem esta pergunta mágica. Alguém já te falou isso? Quando você falar isso, o paciente vai se dar
na consciência de que ninguém falou sobre isso antes, realmente, doutora, você é ótima, porque ninguém explicou isso para mim e você está explicando. Isso gera valor. O Yara falando no meu consultório, faço uma foto no celular, coloco na tela do computador para visualizar. Maravilhoso isso daqui. E é isso aí que a gente tem que fazer. O paciente dá valor para a estética e se ele fala ou se a paciente mostra valorização da estética, fala na linguagem da estética. Valoriza o que ele valoriza, porque valor é para cada um, entendeu? Cada um dá importância para uma coisa. Por exemplo, a minha família dá muito valor para o estudo. Estou numa família de muitos professores. Então a gente compra um livro caro, mas a gente não compra uma bolsa cara. Cada um dá valor para uma coisa. Aí, a doutora compra uma bolsa barata. Sim, as minhas bolsas não são caras. Eu não vou comprar, mas se você souber o quanto que eu gasto em livro e curso, é valor. Agora, o paciente vem e fala assim, ó, o paciente dá valor para estética, vê uma moça muito bonita, mostra e fala na linguagem, olha que feia que tá essa gengiva. Feia, tá? Doutor Ed, se você pegou uma paciente e queria mostrar para mim, tira uma foto, manda aqui, que eu tô olhando e eu tô discutindo o caso de manhã, tá? A Lídia falando, aqui a paciente alugou a casa de praia e não tem dinheiro para arrumar a boca. Ó, Lídia, paciente alugou a casa de praia e não tem dinheiro para arrumar a boca. Paciente tá fazendo reforma da varanda, reforma da cozinha, tá pagando carro no consórcio. Para e pensa assim, ó, você alugou a casa de praia, a casa de praia vai passar, mas pode ser que o problema bucal não tenha conserto mais tarde. É isso que a gente tem que levar o paciente a pensar, ele não está sabendo disso. Ninguém nasce sabendo dessas coisas. A gente vai colocar isso. Olha, pensa bem. Será que não é mais interessante você consertar agora? Coloca para o paciente que o que o paciente vai ganhar com o tratamento, dentro da linguagem do Perediária, vende o sonho, vende o pesadelo. E o que ele vai perder. Porque é o seguinte, quando o paciente consegue entender a importância, ele vai arrumar dinheiro de algum lugar. Nem que ele empreste, nem que ele pegue um adiantamento, nem que ele comece a trabalhar mais, sei lá, cada um tem um jeito. Agora, quando a pessoa vê e a pessoa acha isso importante, vai dar um jeito. Por quê? Tá cariado, tá estragado. Ele tem que entender qual é o pior que vai acontecer para ele dar valor. Ele não está dando valor porque ele não está enxergando o quanto isso vai ficar grave, o quanto isso vai ficar pior para a pessoa, né? O problema bucal continua, mas o paciente sabe disso e ele posterga. O paciente sabe disso, o paciente posterga, então está na mão dele. A gente precisa conseguir levar com alguma leveza todas essas coisas. A gente faz a nossa parte, a nossa parte é explicar, esclarecer, conversar com o paciente. Pronto, paciente, já fizemos a nossa parte, agora ele faz. O que a gente não pode é só vender o procedimento e depois vende o procedimento, o paciente vai embora e aí ficou para trás, né? E a gente acabou não explicando. Então, a gente tem que saber o que o paciente vai dar valor. Outros atributos que o paciente vai dar valor, tá? Agilidade. No peridiária, a gente ensina a fazer um tratamento periodontal na metade do tempo clínico. Com conforto. Conforto também é outra base do peridiária. Periodontia sem dor. Que tal o paciente sem dor? Mão leve, confortável, rápido, sem anestesia. É isso. Essas são os diferenciais, as vantagens. E isso o paciente valoriza, porque vai ser diferente. Só que você tem que vender a ideia dessas coisas diferentes, senão não dá. Economia de tempo, economia de dinheiro. Se fizer tratamento periodontal e manutenção preventiva, não vai gastar mais depois. E isso precisa ser uma verdade. Qual é o problema? Quando a gente só vende o procedimento e acaba não conseguindo vender a ideia de que você vai trabalhar na cabeça dele a prevenção, tudo continua igual. Se tudo continua igual, nada muda. Quando o paciente entender o quanto de coisas diferentes você tem, ele vai valorizar e ele vai querer pagar. Se o paciente acha caro aquilo que você está fazendo, tem duas coisas. Ou você não está mostrando o que você faz de diferente, ou você não faz nada diferente mesmo, tá? Aí não tem jeito, você tem que cobrar a mesma coisa que todo mundo. Todo mundo faz a mesma coisa, só que o seu é mais caro. Caro!
Agora, todo mundo faz do mesmo jeito, o seu é diferente. Então, é diferente e valorizado. Valorizado o quê? É o que ele acha de diferente. Aí vale a pena, né? Vou falar no outro ponto aqui, tá? O, os problemas que o paciente está tendo porque ele não está fazendo periodontia. Esses problemas, eles estão ficando claros na cabeça dele e às vezes a gente precisa pintar bem feio o quadro futuro dele, porque enquanto isso não está muito claro, ele não acha isso bom. E aí fica, né? E, e daí, né, qual que é a diferença? Quando o dentista não valoriza a pério, o que quem recebe esse paciente precisa fazer, precisa colocar muita importância no colega, no que o colega dá valor para o seu trabalho. Por exemplo, se coloca na pele do outro. Se coloca no lugar de um dentista que está encaminhando. Você vai lá e encaminha um paciente e geralmente a maior queixa dos dentistas é se encaminha para o paciente e você não sabe mais nada sobre ele e o paciente não volta nunca mais. O que eu faço sistematicamente, que é muito valorizado pelos dentistas, isto sendo valorizado, você vai ser o dentista diferente e vai cair a resistência ao preço do tipo assim, tudo bem, é um pouco mais caro, mas é muito melhor. Na área de saúde, a gente não vai ficar brigando por conta disso. Em muitas áreas, você pode até brigar com o preço, mas você pode até colocar essa pergunta de reflexão. Você vai economizar nisso que é tão importante, que pode dar problema depois, que pode acabar, fala para o paciente, perdendo o dente, ou fala para o dentista, não tem muito, não corre muito problema do bolso dele, mas depois o dentista manda e dá problema e como é que fica? O dentista, ele quer saber o que está acontecendo, ele pôs o dele na reta porque ele encaminhou para você. Então, se você quer ganhar o valor, quer ser valorizado pelos outros dentistas, dá valor para quem encaminhou. Manda um áudio falando o que aconteceu, manda um áudio explicando o que aconteceu, ensina o dentista que encaminhou, o paciente chegou, fala para o outro. Enquanto você não valorizar isso, ele também não te valoriza. Você tem que dar valor para o outro também. E esse jogo é um jogo de duas partes. O paciente sumiu do mapa. Aí o dentista vai pensar: nossa, eu nunca mais recebi um áudio do paciente fulano. E você vai saber o que aconteceu é que possivelmente aquele paciente abandonou o tratamento. Vamos entrar em contato com aquele paciente que nunca mais apareceu, nem para o dentista de origem, nem para o dentista que encaminhou. Outra coisa, mostra resultado. Quando o dentista mostra resultado para o dentista de origem, faz toda a diferença. E aqui eu vou mostrar a história do Dr. Álvaro, que é periodiária, e ele fez o protocolo periodiária e o paciente melhorou tanto, 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 aquele controle de placa, aquela gengiva melhorou tanto, 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 que o ortodontista entrou em contato para falar assim: escuta, que mágica você fez com o paciente. E ele fez o protocolo que a gente sempre acaba fazendo, e na verdade é o protocolo para adolescente que a gente usa. E aí, quando você consegue trabalhar tudo de um jeito, você vai ser o dentista que dá resultado, e não importa se isso custa mais caro, porque a gente tem que colocar na cabeça das pessoas que com saúde não se brinca. Só que, por que que fica todo esse problema na precificação? Porque a gente aprende o técnico e o técnico não, mas não aprende como é que a gente vai valorizar isso. Isso no periodiária é isso junto, tá? Ensino técnico e ensino a valorização. Não pode andar separado, porque senão não funciona. Ou, às vezes, a gente assiste só aula de precificação e vira uma coisa muito comercial, desassociada com a realidade. Enquanto não associar, não dá certo. Bem, o que a gente precisa colocar é que esse paciente que foi encaminhado, ele precisa estar com saúde, precisa dar o feedback para o colega que encaminhou, e esse paciente, voltando sempre, vai precisar estar com saúde. Aí outra coisa, o paciente que fala bem do dentista de origem é o paciente que é a maior propaganda. Então, o quanto mais você, dentista, for capaz de colocar isso de encantamento para o seu paciente, é tudo de melhor.
quando o paciente fala bem de você, o dentista que encaminhou, que não consegue te ver como um dentista, porque o dentista que encaminhou não é paciente, ele vai entender assim: nossa, meus pacientes estão amando e eu vou mandar mais. Isso muda toda a história, tá? Mito número 2 que eu vou quebrar agora é que se eu cobrar mais na periodontia do que a média, os meus pacientes vão para a concorrência. O que vocês acham disso? Eu preciso cobrar igual todo mundo? Professora, eu tenho muita dificuldade de precificação na pério, porque ninguém fala quanto cobra, então eu nunca sei o quanto eu vou cobrar. Não precisa saber. É uma mentira, é um mito que você tem que cobrar igual todo mundo. Não tem que cobrar igual, não. Tem que mudar isso. Ó, um dos exemplos, vou começar pelos exemplos do marketing da vida. Por exemplo, o Starbucks. Starbucks, ele vende um café. E a gente pode tomar um café em casa, você compra um quilinho de café, meio quilo de café. Lídia falando, nem sabe quanto que cobram, né? E você vai poder cobrar o que você quiser. O Starbucks, ele vende o cafezinho que se na padaria talvez custe R$ 5 o café, no Starbucks vai custar 15, vai custar R$ 20 pelo café. E isso é um jeito que eles usaram para transformar o café de um cafezinho preto para uma experiência que o cliente vai ter na loja. Que eles falam de experiência? Uma mobília legal, um ambiente agradável, sempre vai ter Wi-Fi. Se você vai no Starbucks, vai ter o seu nome escrito no copinho do café. O nome escrito no copinho de café não é para qualquer coisa, é para chamar pelo nome. Eu vou falar de uma clínica que eu atendi, era de uma franquia, tá? E quando é de uma franquia, a gente atende o paciente, mas a gente não tem conexão com esse paciente, porque o paciente vem para pério, é só para pério, depois vai para outro para dentista, a gente esquece o nome do paciente. E uma dica sensacional é que eles colaram uma etiqueta com o nome do paciente na roupa da pessoa. E isso fez com que a gente olhasse e sempre lembrasse do nome. Então, no Starbucks tem o seu nome ali, tá o nome colado do paciente. Quem comentou aqui, nós vamos tocar no sensorial do paciente, é o sensorial, olhar nos olhos, é o ambiente, é o cheiro do lugar, é o gosto do produto que você vai colocar na boca, que eu vou ter uma aula disso, é o cheiro dos produtos que você vai colocar, transformar isso numa experiência encantadora. Quem já experimentou os protetores labiais da Formulação, diga eu já provei. Protetor labial da Formulação de sabor chocolate, de chocolate. Chocolate dá vontade de comer, de tão gostoso. E você passa o protetor labial, o paciente já fala assim, de chocolate. Oi, ou de morango, ou de maçã verde, ou de canela, um cheiro no ambiente, um sabor diferente na pasta profilática. Tocar no sensorial é pério confortável. Então, quem ainda está fazendo periodontia que dói, que dá choque, que é ruim, para. Tudo tem que ser diferente. Agora eu vou dar outra dica, tá? Para protetor labial. Atenção, outra dica. Essa dica eu ganhei de alguém da audiência, tá? Se vocês quiserem experimentar alguma outra coisa, vai pegar vaselina sólida e você pode comprar óleos essenciais de alguma coisa. Eu gosto muito de óleo essencial de laranja doce, tá? Pronto, vocês já inventaram outro sabor de protetor labial. Tudo isso para trazer uma experiência única, diferente. Ser um dentista que tem novidade. Por quê? Se tudo é igual, tudo é igual, tudo é igual, toda vez é igual. Experimenta uma coisa nova, diferente. É isso que vai fazer isso diferente e o paciente vai ter uma coisa que tecnicamente na administração se chama pouco sensível ao preço. O paciente pouco sensível, cliente pouco sensível ao preço você vai ser um dentista tão maravilhoso, que ele vai aceitar pagar mais. Afinal, na área da saúde, a gente não vai brincar com isso. Olha o Yara falando que o paciente amou. O
Claro que o paciente vai amar. Isso vai ser interessante. Então, o Starbucks elevou o cafezinho a um nível de diferenciação. Outra coisa, chocolate. Você pode comprar chocolate na lojinha lá da esquina, compra um quilinho de chocolate, isso custa tanto, mas você pode comprar um chocolate na Copenhagen. Na Copenhagen, você também tem uma experiência diferente. Você tem luzes diferentes, você tem fitas, você tem laços, você tem cores. Eu ganhei uma caixa de chocolate da Copenhagen. Ele tem um design lindo, dá quase dó de comer, de tão bonito que é. É uma experiência. E aquilo ali não é um chocolate, é um presente. É um encantamento. E a gente consegue transformar a nossa profilaxia de todos os dias, e esse é o caminho do periodiária, esse é o caminho das dentistas periodiária, que muito obrigada que estão comentando, adoro esses comentários porque se engrandece, e entrar no caminho da diferenciação, e algumas das dentistas são dentistas com clínica, e nesta clínica a gente está conseguindo colocar tudo isso de bom para criar uma experiência diferente para o cliente e paciente. Aí, ao invés de chegar e colocar aquela coisa da ciência ruim, desconfortável, dolorida, onde às vezes a gente fala assim, ó, paciente, dói mesmo, tá? E tchum, vai lá, faz aquela periodontia tradicional dolorida, que no meu próximo evento vou mostrar como a gente faz isso de uma forma confortável, porque é um dos pilares do periodiário. Você vai ganhar esse paciente, para ele estar sempre com você e ele adorar. Ele vai desejar voltar no seu consultório, porque toda vez você tem uma coisa nova, toda vez você tem uma experiência nova, toda vez é agradável e confortável. Isso o paciente dá valor. Só que ele não sabe que existe um dentista assim. Assim como a gente não sabia que tinha um café num lugar gostoso, num ambiente gostoso, com um cookie gostoso, onde me chamam pelo nome, onde tudo é interessante. Onde a gente nem sabia que a gente pode comprar um chocolate, onde esse chocolate ele vem numa embalagem tão linda, tão maravilhosa, onde eu fico encantada de comprar, e eu sei que vai encantar quem recebeu. Vou falar outra coisa, eu ganhei um perfume do Boticário de Natal. Esse meu perfume do Boticário, ele vem numa maletinha, vem numa nécessaire, a coisa mais encantadora do mundo. O Boticário não vende perfume, vende presente, aquele encantador. E o dentista periodiária não vai vender profilaxia, não vai oferecer raspagem. A gente vende saúde, a gente vende uma experiência no dentista, uma coisa maravilhosa, agradável, adorável, que o paciente queira ficar. Isso merece valor. Isso do paciente desejar voltar e voltar sempre, vai fazer. Aí é o seguinte: você pode cobrar mais. E não quero nem saber o que a concorrência cobra, porque isso vai ser interessante. Enquanto você não colocar um algo extra no seu tratamento, na sua pele de todos os dias, não vai rolar. Não é o mais barato que vai colocar, não é o técnico de você colocar, mas o técnico conta também. Eu ensino o técnico também, mas você tem que colocar um algo mais, esse algo mais que vai fazer a diferença. Pério sem dor, dente liso, dentista que sabe conversar com o paciente de um jeito que ele entende, paciente que entende, pério confortável, tratamento periodontal na metade do tempo clínico, profilaxia que ninguém fez igual, orientação de higiene que ninguém falou do jeito que a doutora falou, produtos de higiene bucal que ninguém tinha explicado para mim. Tudo isso é diferencial e isto vai tornar o paciente menos sensível ao preço. E o paciente pode pagar bem e ele vai entender, e a ideia é que ele entenda que ele vai ficar com você. Essa talvez seja a única saída para você sair de quem está com muito convênio para quem está com preço muito baixo, para quem está trabalhando em clínica, está por aqui de trabalhar assim, começa a trabalhar diferente. Na pério, o custo é muito baixo, você vai conseguir uma margem de lucro alta. Tudo sobe da odontologia, mas na periodontia tem a possibilidade de você manter o custo baixo porque a quantidade de material é pouca. É por isso que eu falo que periodiária é a oportunidade. Qual o valor aproximado para essa manutenção que nós sugerimos? Para o dentista periodiária, ele tem que chegar mais ou menos a R$ 400 a sessão. Se chegar no 300, já está de parabéns. Mas uma diferenciação é chegar no R$ 400.
Aí, com tudo isso, imagina uma sessão de R$ 400. Vai fazer botox, vai fazer procedimento de alta complexidade, por quê? Os meus alunos que têm outras especialidades, porque pério é um complemento, né, a ideia é você chegar aos 10.000 a mais por mês só de pério. Você vai continuar fazendo a odontologia curativa, né, a ideia não é exclusivamente pério. Só que alguns conseguem exclusivamente pério, porque conseguem a fidelização do seu paciente. Tem alguns dentistas que conseguem nem precisar fazer a propaganda. Por quê? Conseguem aqueles pacientes fidelizados e os outros vão chegando pela indicação. Indicação por quê? Porque é tão maravilhoso, tão sensacional, tão ótimo, que um vai trazendo o outro. Tem uma dentista que ela falou assim, ó, e ela faz. Daí a esposa traz o marido. E aí a esposa manda, meu filho tem que ouvir isso aqui que você está falando também. Aí traz o filho, e traz a vizinha, e traz a cunhada. E ela, que é endodontista, está fazendo menos endodontia. Flávia, uma consulta de 1 hora, a manutenção é isso? Depende. Depende do modelo que você vai fazer. E alguns dentistas escolhem fazer isso em 1 hora, alguns dentistas escolhem fazer isso em 1 hora e meia, e outros dentistas escolhem fazer isso em 2 horas. Então, tempo de sessão, preço de sessão não pode ser uma coisa única, nem colocada, nem estabelecida, porque a professora falou que tem que cobrar R$ 400 numa profilaxia, e segunda-feira você começa a cobrar isso, e o paciente vai falar assim, poxa, cara, hein, doutora? E aí você vai pensar assim, tudo aquilo que a professora Cristina falou na aula do sábado é um nada, é um lixo, porque isso não funciona. Por quê? Existe toda uma sequência de procedimentos que você precisa conseguir fazer para chegar ali. Mito 3. O mito 3, que é preciso reduzir o preço da raspagem e profilaxia, senão o paciente reclama. Muito ligadinho ao mito 2 que eu estava falando, né? E tem uma coisa assim, aí o paciente não valoriza a periodontia, então se não fizer barato, ele não vai fazer, se não fizer nesse preço, ele não vai fazer, e tudo isso é mito. É um mito dizer que tem que reduzir os preços. A ideia é o contrário, é para aumentar o preço. Se reduzir o preço é retrogradar, é andar demais para trás. A proposta é aumentar o preço. Quando a gente reduz o preço, quando você faz isso ou de brinde ou muito barato, o paciente não vai dar valor. Você talvez seja obrigado a diminuir alguns custos. Aí, para conseguir fazer isso, para diminuir o preço, você corta custo. E muitas vezes, se você corta custo, você corta todas as coisas que vão te valorizar. Por exemplo, você vai ter que usar pasta profilática comum, você vai ter que usar produto comum, você vai ter que usar pouco tempo, aí ele vai ficar barato. Vou dar um exemplo de coisas baratas, tá? Profilaxia barata. Profilaxia barata é rápida. Aí você faz rápido e você faz no que der. O paciente não teve tempo de você construir valor, desvalorizou. O paciente não entende, ele vem, ele chega igual lava rápido e vai embora. Ele não construímos valor na cabeça dele, não mostramos a importância na cabeça dele e tudo continua igual. E o dentista tem a margem de lucro menor e você trabalhou mais rápido e trabalhou mais rápido ou mais barato para conseguir talvez ganhar mais paciente porque fica mais barato. Isso daqui é só coisa destrutiva. Talvez você consiga fazer no começo da profissão, quando seu corpo é jovem, você vai poder trabalhar muitas horas, baratinho, mas enquanto você não conseguir agregar valor, conseguir fazer isso diferente, não vai dar certo. É por isso que a gente ensina aqui no Periodiário algo a mais que a faculdade não ensina, que o curso não ensina, que a pós-graduação não ensina, né? Quando a gente acaba fazendo a coisa que tradicional, né? Por exemplo, diminui o preço e o paciente, senão o paciente reclama. Quando você começa a fazer as coisas muito baratinhas, o paciente reclama. Porque não vai, ele pagou. De qualquer forma, ele pagou. Se pagou muito, se pagou pouco, não sei. Só que se ele pagou pouco, possivelmente você precisou encolher algumas coisas. E nisso eu sei que você faz correndão e é judiado e
tudo acaba ficando difícil, mas daí se não ficou contente ele vai reclamar. Ó, o paciente que reclama muito é o povo do convênio, tá? Quem atende convênio me ajuda aqui para comentar se é isso mesmo. O paciente do convênio, ele paga, não é de graça, ele pagou pro convênio, e o convênio vai remunerar o dentista. Então, para o paciente, ele está pagando. Só que, para você dentista está recebendo pouco, mas o paciente paga. Aí o que o dentista faz? Para sobreviver, né? Você sabe quais são os seus custos. Se você fizer uma odontologia perfeita, recebendo pouco do convênio, você está com prejuízo. Qual é o exemplo mais certo do prejuízo? E eu vou dizer que dentista não aprende a fazer conta. A gente não aprende a fazer as contas da odontologia. Aí o que acontece? Fulano pagou não sei quanto, Cicrano pagou não sei quanto, Beltrano pagou não sei quanto, cai tudo no caixa, entrou dinheiro, mas daqui a pouco tem que pagar o material da dental, daqui a pouco você sai, vai, coloca gasolina no carro, daqui a pouco tem que pagar a secretária, daqui a pouco tem que pagar o aluguel, acabou o dinheiro entra e sai, está trocando 6 por meia dúzia. Por quê? Em alguns procedimentos você acha que você está ganhando muito, mas às vezes a sua margem é muito pequena, porque tem que pagar o laboratório, tem que pagar mais uma broca, que as brocas perderam corte, tem que pagar mais um kit de resina, porque acabou. Os insumos são caros, os custos da odontologia estão altos, as margens estão ficando baixas, porque o dólar subiu. Mas não dá para subir o preço, porque se subir o preço, não vou ter paciente chegando. Aqui que está o engano. A gente tem que conseguir enxergar tudo aquilo que eu falei nos tópicos anteriores, se diferenciar, fazer uma coisa melhor. E eu falo que a Pério é a oportunidade, porque o custo é baixo. Como o custo é baixo, você vai conseguir ter uma margem de lucro. Mas se você está no convênio, o convênio paga pouco e não vai conseguir pagar aquilo que a gente chama da profilaxia apaixonante, como a Lídia falou. Não paga, porque o custo é muito. O que o convênio paga é muito pouco. Mas você pode dizer para o paciente: eu tenho um produto diferente que o convênio paga. Então, por exemplo, o o paciente do convênio chega e você pode dizer que existe um procedimento normal, tradicional, convencional, que é o que o convênio paga, mas existe uma coisa diferenciada, que é a profilaxia apaixonante, que é aquilo que a gente ensina dentro dos conceitos do periodiária. A profilaxia apaixonante tem alguns benefícios. Ela vai demorar 1 hora. Ela é zero dor. A gente tem equipamentos diferentes, a gente tem pontas diferentes. Eu uso uma tinta que pinta a placa, eu vou tirar todos os cantos. O seu procedimento vai durar mais. Eu vou ter tempo para te dar uma consultoria individualizada em saúde bucal, onde eu vou mostrar produtos de higiene bucal específicos para o seu caso. E eu vou trazer soluções em saúde bucal para você. E eu vou ter tempo para explicar qual a doença que você tem, qual o problema que você tem. Tudo isso vai fazer a diferença. Isto, o paciente pode entender que do convênio é assim, depois tem uma outra coisa diferenciada. E desde que isso esteja muito claro e muito bem conversado, tá tudo certo. Porque você está fazendo. Tá fazendo o pro convênio, ela é de um jeito, mas você tem outras coisas. E se você acha que isso vai dar muito problema, você pode começar a cultivar a vontade de sair do convênio. Um mito é que você precisa atender mais para ser produtivo. Por exemplo, eu já ouvi dentista falando para mim que, olha, eu sou super produtiva, professora, eu faço muita coisa. Por exemplo, faço uma profilaxia em 15 minutos, é uma super produtividade. Atender mais em menos tempo é a saída. Já ouvi muito falando assim, olha, para a gente conseguir ganhar algum dinheiro na odontologia é ganhar no volume. Ganhar no volume vai funcionar quando você é recém-formado, quando você não tem dor na coluna, quando você não tem filho para buscar na escola, até dá. Mas não vai dar para fazer isso a vida toda. Já vi dentista que teve tendinite, bursite, que tem que parar de trabalhar para operar, que de tanto fazer raspagem manual já foi impedido de trabalhar. Imagina, você tem uma especialidade e periodiária não é para especialista, por isso também que eu uso a instrumentação ultrassônica, que é super fácil e rápida, mas tem um método para usar isso. Por quê? Já ouvi especialista dizendo, foi para o médico falou, você pode ser dentista, mas você não pode fazer esse negócio que você faz aí, porque ele estoura as suas mãos. Daí, você acaba ficando cheio de problema
impedido de trabalhar. Aí o dentista, esse dentista periodiário, voltou a fazer periodontia depois que conheceu o periodiário, porque eu ensino a fazer instrumentação ultrassônica. Por quê? Essa coisa de atender em superprodutividade acaba com a saúde do dentista. Vai ficar doente, vai ficar estressado. Ó, atender em tempo curto, em superprodutividade, é quase equivalente àquilo que a gente fala no mercado normal, que é guerra de preço. Guerra de preço, assim, olha, vamos entrar na coisa mais barata que tem, custo baixo, tá? Os carros tinham, na guerra de preço, eles começaram a fazer carro que tinha um farol de ré só, para cortar custo. Aí começa a cortar custo, começa a cortar tempo, começa a cortar tudo. E o paciente fica insatisfeito, ele não está feliz porque não é bom, é rápido, não dá tempo de conversar, não é confortável. E quanto mais o mundo fica online, conectado, mais as pessoas estão com sede desse cuidado, desse carinho, dessa atenção. Então, essa coisa de atender rápido, como diz a doutora Raquel, é dar um tiro no pé, tá? Machuca a você mesmo. Daqui a pouco não vai dar mais para atender. Daqui a pouco vai ter um troço, tem que ir para fisioterapia. Não deu certo, vai operar. O Yara falou eu aqui, tá? Porque eu sei, o Yara operou tudo. Eu sei, cada cirurgia tá afastado do trabalho. Isso não, e depois para voltar? E depois tem dor, depois tem fisioterapia. O caminho do peridiário é mostrar para você, dentista, dentista como eu, tá? Já morri de trabalhar também, tá? Já quase fiquei doente de trabalhar também, de tanto trabalhar. Porque a gente não sabe o que fazer para ter resultado, trabalha um monte, faz mais barato para ver se o paciente topa. Um dia você fica meio doente, parece que você vai pirar de tanto trabalhar. Não dá certo isso, não é qualidade de vida. Então, isso é um mito, isso é guerra de preço. É trabalhar, é se adaptar ao preço baixo, tá? O preço baixo é diferente da diferenciação. O que o Peridiária quer falar para vocês é dizer que a gente vai fazer uma diferenciação, criar em você, dentista, uma situação onde você, dentista, é único. Único no mundo, só tem você. Que o paciente fala assim: eu quero ir em você, doutora, porque só você faz assim, assado, não dói, é confortável, é agradável, é interessante. E por fim, eu quero falar o último ponto, que o último mito é que quando eu falo assim, o segredo é ter agenda cheia. Bom, depende. Se você trabalha para uma grande rede de clínicas e você não é o dono dessa grande rede de clínica, a rede de clínica quer agenda cheia, quer que você atenda bastante, e depende, né? Nem todas são iguais. Mas se você está no paradigma de atender muito e não ganho pouco, você em longo prazo vai ter dificuldade, vai ser ruim. Alguém está pegando essa margem de lucro e talvez não seja você. Alguém está pegando essa lucratividade e talvez não seja você. Talvez você esteja pensando que vai ter agenda cheia e entrou no máximo da sua produtividade, que é a capacidade da agenda, enche a agenda, mas essa agenda está com um preço baixo. O preço baixo é o convênio, mas você faz a conta e entende assim, olha, se não for pelo convênio, não consigo atender. Só que isso é perigoso, porque se não tiver no convênio, não consigo atender, mas você vai atender tudo isso até quando? E quem tem filho? E quantos dentistas eu conheço que tem filho e não tem tempo de ficar com os filhos? Ou compra curso, não consegue assistir o curso, porque está com a agenda cheia demais. Tem que dar um basta disso. Qual é o basta? É a possibilidade de você poder virar a chave e falar agora eu vou me valorizar. Me valorizar vou fazer isso que a Prof. Cris está ensinando e fazer uma pério valorizada, diferente. Não dá para continuar assim. É, quando a gente começa a cortar custo e fica ruim, fica corrido. E cortar custo é a mesma coisa assim, olha, não dá tempo de anestesiar, anestesia dói porque é corrido, porque é rápido. Pronto, o paciente sofre, o paciente não quer voltar mais. Tudo isso é indiferenciação.
Quer fazer um procedimento delicado, confortável, ele talvez vai demorar um pouco mais. Isso vai mudar a sua vida. Tudo que eu falo aqui do periodiária diz respeito a uma diferenciação. Periodiária quer que você consiga fazer o 2 vezes mais preço, mais taxa de retorno, mais tempo livre para você, porque é o caminho da sustentabilidade da sua vida de dentista. Quantos dentistas que já são especialistas, que eles falam assim: "Ó, eu sou especialista, eu faço pério, mas quando eu aposentar eu não quero nunca mais fazer isso, tá? E eu quero fazer outra coisa". E eu conheço pessoas, a Yara tá aqui, o professor Félix tá aqui, a Fabiola é outra, que voltaram a se apaixonar pela odontologia e eu fico muito feliz porque é uma vida da odontologia. Quem chegou aos mais de 20 anos da odontologia ama a odontologia. E trabalhar menos e ganhar mais, como a Yara falou, é um caminho que parece egoisticamente bom para o dentista. Só que ela é boa para você, dentista, e é boa para o paciente também. Porque o paciente, quando ele encontrar um dentista periodiária que segue essa minha filosofia, e se você gostou da minha live, é porque você não viu o que tem no conteúdo do curso, tá? Tem o conteúdo do curso gravado, tem mentoria e tem muito mais conversa como essa para construir uma consciência sua como dentista. Você, como dentista, vai ser um dentista único, diferente, o seu paciente vai entender, o seu paciente vai pagar mais e o seu paciente vai até voltar menos, mas ele não vai deixar de estar no seu consultório para sempre. Essa é a receita que eu vivi e eu divido para com os dentistas. É uma coisa que ganha todo mundo, ganha o dentista, ganha mais ainda o paciente, porque eu vou sobreviver igual, mas os pacientes, eles estão sendo vítimas desse sistema. Custo baixo, lucro alto, não sei para quem, talvez os proprietários de clínicas ou convênios, mas não o dentista, e eles estão recebendo procedimentos, mas eles não estão recebendo transformação. O dentista periodiária se propõe a transformar a vida do paciente em termos da sua qualidade de vida, da sua visão de saúde geral. Pega um paciente diabético fumante, acha que dá para resolver periodontite do diabético só com o que a gente aprende na odontologia? Não dá, não muda. A gente só consegue mudar com outras coisas que a gente vai aprender e ensinar para o paciente. E quando o paciente entender que você é um dentista único, ele não te larga mais.